fazer isso, né? Então, na anulação, eu acho quase que, não tenho bem certeza, mas constou algo como se ele estivesse fazendo uma venda não domino. Então, de fato, conseguiu a nulidade. A nulidade é do contrato por vícios, né? Mas Isso, mas só a posse. administrativa, não mexeu na posse. Ah, tá, ótimo. Ou seja, a posse Exatamente. sempre foi a mesma, né? Ótimo. Isso. Então, o que aconteceu daí, né? Quando essa casa foi construída, ela foi construída um pouco antes da minha avó falecer. A casa foi construída começou a ser construída em 83 e eles celebraram esse contrato de compra e venda em 1984. Isso também ainda antes da minha avó falecer. Aí a minha avó faleceu em 1985 e demorou alguns bons anos, vamos dizer assim, até serem dadas as como é que chama, declarações iniciais desse processo. Que foi as declarações, as primeiras declarações, né? As primeiras declarações demoraram anos, mais de 15, eu acho, para saírem as primeiras declarações desse inventário dela. E Nossa. O inventário ainda não está finalizado, na verdade, né? Que eu já falei. Os dois, na verdade, eles foram aglutinados agora, né? Eles correm juntos, assim, né? Os dois inventários, porque teoricamente são só as duas herdeiras, né? E você sabe que inventário é fogo, né? A faculdade de Direito, e a sua também, né? Acho que todas, né? A gente olha aquela faculdade, aquele curso e fala, meu Deus do céu, como é diferente da prática, né? Porque você vê, tudo no Brasil morreu inventário. E não é. Para que fazer um inventário de um imóvel irregular, que não estava no nome dos nossos entes queridos, né? A saída, muitas vezes, mais inteligente é fazer uso capião. Porque você gasta menos e regulariza rápido, né? A matrícula está em nome da minha avó, né? A matrícula, mas a matrícula é nua, né? É como se não tivesse construção nenhuma em cima. E a outra, a matrícula que é em nome da indústria, né? Da empresa que era do meu avô aqui, também não tem nenhuma construção averbada na matrícula, né? Apesar de, além da casa, existe a fábrica, né? Que era a parte da empresa, também está edificada nesse terreno e em nenhuma das duas matrículas consta edificação nenhuma, né? As duas matrículas estão como se não tivessem benfeitorias, né? Acaba, na verdade, na matrícula tem a matrícula do terreno, não da construção, né? Isso, exatamente é isso que a gente tem até hoje, né? E até porque, assim, não teria como a gente conseguir fazer essa juntada dessa averbação dessa construção, justamente por causa dessa condição de estar construído em cima de duas matrículas distintas e que são de dois proprietários diferentes ainda, né? Diferentes ainda. E ainda tem toda essa questão ainda dos vícios aí da questão dos inventários, né? E daí o que eu, assim, já li bastante e já vi algumas jurisprudências, assim, de que o que é mais complicado, parece, é a questão de que a minha mãe é sócia dessa empresa ainda também. As duas, né? Ela acaba considerando como sócia, né? São sócias dessa empresa, e então elas não poderiam alegar uso capião, né? Nenhuma das duas, vamos dizer assim, para tentar buscar aferir assim, ganhos contra a sociedade da qual elas fazem parte. Então parece que isso, para mim já está mais claro que isso acho que seria algo impossível de tentar pedir, mas eu não sei se daí talvez, porque eu sei que ali no Código Civil existem algumas coisas de quando a pessoa diz assim, não, mas eu construí além da minha divisa, vamos dizer assim, e daí outra pessoa tem que ceder ou não tem que ceder, eu não sei se isso seria possível, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que contra os herdeiros seria mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho completa clareza se isso seria possível ou não. E hoje quem tem a posse desse imóvel é você? É você, André? É a minha mãe, na verdade. Sua mãe, na verdade. Eu moro aqui com ela, mas a posse é dela. E uma coisa que eu li esses tempos, assim, que me deixou mais preocupado, vamos dizer assim, dizendo assim, de que em direito imobiliário a gente não pode cometer erros, né? Principalmente quando a gente entra numa petição com esse interesse, tipo, no nosso caso, de uso capião, assim, por causa eu falo sempre para os alunos, André, a gente precisa se especializar. Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? E o direito imobiliário, ele é muito específico, essa parte, principalmente essa parte de regularização de imóveis. Então, não dá para atuar na trabalhista e regularização de imóveis, tem nada a ver. Não dá para atuar no direito penal e regularização de imóveis, previdenciário.
é muito específico. Se você erra a ferramenta, você gasta muito dinheiro e não regulariza em nada, entendeu? Sim. Assim, parece, o que eu tenho lido, a princípio, me parece que sempre é o melhor indicado, nesse caso, vamos dizer assim, de herdeiros, é o extraordinário, pelo que eu entendi, né? É isso mesmo. É o do artigo 1238. Arrasou. É isso mesmo, André. Arrasou. Nós estamos falando agora do Código Civil anterior daí, né? Por causa que como a posse começou lá em 84, vamos dizer assim. Mas não muda muita coisa. Graças a Deus, o Código Civil... Tempo, né? O Código Civil antigo... Era 20 anos, eu acho, antes. Era isso mesmo, era 20 anos. E o Código atual fala em 15, mas a gente está falando do mesmo uso capião, né? Do extraordinário judicial, artigo 1238 do atual. Então, a posse não falta aí pelo jeito, né? Posse não, assim, né? O que eu ia dizer também ainda, a minha mãe, no térreo dessa casa é uma casa de 2 pavimentos, né? E no térreo dessa casa, ela tem uma loja funcionando até os dias de hoje também. Iniciada lá em 1985 ainda também, antes da minha avó falecer. Ah, então tem uma loja, tem um comércio. E esse comércio é dela mesmo? É dela, firma individual, né? É uma firma individual, em nome dela, na verdade, né? Anelia Fábio Lenier é o nome da empresa. Agora, você pode fazer... Você tem irmãos, André? Eu tenho uma irmã. E como que é a relação de vocês? Não, a nossa relação é ótima. Né? Maravilhosa, né? Graças a Deus. O que você pode pensar em fazer? Talvez, ou os dois, ou um dos dois, tanto faz, fazer uso capião. Uso capião, você vai falar assim, mas como que eu vou fazer uso capião no meu nome? Dá para fazer uso capião com um dia de posse. Se eu compro a sua posse, eu faço uso capião no meu nome, com um dia de posse, um mês, um ano. A posse, ela pode ser comprada, ela pode ser vendida através de cessão de direitos possessórios. Ela pode ser doada, né? O termo mais correto, cedida, sem ser onerosa. Então, a mãe, quando a gente tem a mãe viva, o pai... Precisaria comprovar, não? Precisaria primeiro comprovar essa posse anterior dela, não sei como... Teria. Na verdade, funciona assim. O uso capião é feito no teu nome, mas você prova a posse da tua mãe. Como que você prova isso? Pode ser a posse direta, pode ser a posse indireta. A posse direta, você prova a moradia, o uso, né, o comércio. A posse indireta, quando aluga, empresta. E mesmo não tendo posse direta ou indireta, dá para fazer uso capião. Porque existe uma posse qualificada para uso capião, que é chamada posse alternada. O que é essa posse alternada? Você tem a posse, porém você não mora, você não aluga. Você não tem a posse direta e indireta. Você tem a posse porque você toma conta. Você frequenta o imóvel, você olha, faz manutenções, benfeitorias, entendeu? Sim. Seria o melhor caminho e o maior... não sei até que ponto. Oi, desculpa, eu não entendi. Perdão, seria o melhor caminho e o melhor custo-benefício, já que tem um inventário travado, né? Não é isso? Sim. Travado. Ou seja, é um inventário que não vai ter fim nunca. Na verdade, é mais ou menos assim que a gente se sente, assim, né? E não sei se também interfere, a minha mãe foi inventariante por um tempo, mas do que era de posse do meu avô. Ela nunca chegou a ser inventariante da minha avó. Tá. Ela foi inventariante do que era de propriedade do meu avô. E o meu avô, efetivamente, ele não tinha nenhuma propriedade no nome. Ele só tinha as cotas das empresas que ele tinha. Não sei se dá para entender. Entendi. É que fez essa confusão pessoa jurídica, pessoa física, né? No decorrer do tempo, né? É uma bagunça bem grande. Mas o lado bom é que a empresa, ela é uma figura fictícia, né? É uma figura fictícia. Então, quando você faz uso capião, você pode até fazer uso capião no nome de pessoa jurídica. Pode, cabe. Mas nesse caso dá para fazer perfeitamente no nome de pessoa física, né? E tem tudo para ganhar, hein? Tem tudo para ganhar. A soma de posse não é algo, vamos dizer assim, uma exceção que ninguém faz. Não, é do dia a dia, né? Não é jurisprudencial, e doutrinário. Está na lei, está no Código Civil. Então dá para fazer uso capião com soma de posse e dá para ganhar com tranquilidade. Você faria uso capião no seu nome ou no nome seu da sua irmã, usando a soma de posse dela. E não que você não tenha posse, porque você tem posse. Você mora na casa, né, no imóvel. Sim, eu na verdade
verdade, a única coisa que eu, no momento, não tenho aqui seriam aquelas pontas, vamos dizer assim, só mesmo do celular, que vem no meu nome, sabe? Sim. Eu não, a conta de energia, no momento, está vindo em nome da minha mãe, né? E a conta de água também vem em nome dela, né? O internet, tudo não é em nome dela daí, né? A única comprovante que teria no meu nome seria meio que do meu celular, vamos dizer assim, da internet, né? Não, mas a gente tem muitos boatos bobos, né, que confundem a nossa cabeça em relação ao uso capião. Muitos boatos, eu preciso ter água e luz no meu nome, IPTU no meu nome. Não. Eu já ganhei muitas ações de uso capião no Brasil todo, alunos também. A pessoa nunca pagou uma água, pagou uma luz, nunca teve IPTU no nome, nunca pagou IPTU, ITR. Você tem que provar a posse. A lei não fala se tem um documento obrigatório. Então nós temos que provar o quê? A posse. Essa posse pode ser provada até com testemunhas, numa audiência de instrução e julgamento. Essa posse pode ser provada com declarações. Você junta declarações de pessoas que falam, não, realmente a mãe dele tinha a posse há tanto tempo, e ele tem há tanto tempo, entendeu? O legal é que dá para usar a soma de posse, mas não vamos esquecer que você tem a posse. E é real. Quanto tempo você mora nesse imóvel, né? Sim. E aí daria para fazer o quê? Daria para encaixar os dois, irmão e irmã, os irmãos. Agora, se realmente for possível encaixar um exemplo, só você, é melhor ainda, porque se a gente coloca os dois, dá para fazer isso. Mas pega um juiz conservador e vai falar assim, mas por que não faz inventário então? Tudo bem, a gente vai responder, porque fizemos inventário e está travado. Mas, se possível, teria uma vantagem, ligeira vantagem, em usar no polo só um dos dois, entendeu? Se não, pode pôr os dois também, não tem problema. E o inventário está em andamento? Será que não é o impeditivo assim ali? Nenhum. Não é não, porque eu explico até por quê. Porque inventário é direito às sucessões, direito sucessório. E uso capião tem a ver com a posse, né? Inventário tem a ver com a forma derivada de adquirir propriedade, em vida ou pós-morte. Uso capião não. Uso capião é a forma de adquirir propriedade originária, ou seja, não tem vínculo nenhum com o antecessor, entendeu? Mas no fim a gente tem vínculo, né, com o antecessor, né? De parentesco. Então, vocês têm, mas o uso capião não tem. Não precisa ter. Não se estuda, não se preocupa, não se fiscaliza isso. Porque o uso capião tem a ver com o quê? Tanto é que é uma ação declaratória, né? Você vai provar no uso capião que a sua posse é mansa, pacífica, animus domini. É uma ação homologatória, né? Na verdade, é uma ação declaratória que o efeito é homologatório, porque o judiciário ele tem que fiscalizar esses três requisitos, se vocês têm, e tem de fato, é de verdade, e tem que julgar procedente, né? Sim, daí, mas assim, né, outra questão é essa minha tia, né, que ela judicializa tudo, né, que nem você viu ali com relação ao contrato, né, que foi ela que judicializou isso, né, o contrato de compra e venda, que anulou administrativamente a venda, mas não a posse, vamos dizer assim, né? Essa ação, ela não tira a posse mansa pacífica, e eu explico por quê. Porque Não, senhor, eu entendi, mas eu digo, ela querer se insurgir com outras questões, assim, né? Isso pode acontecer, não tem jeito, né? Não tem como a gente evitar. E se acontecer, não quer dizer que perdeu a ação. Vai ganhar a ação do mesmo jeito, vocês vão ganhar a ação do mesmo jeito. Porque como é uma ação declaratória, vai fazer o reconhecimento da posse, mas pacífica, animus domini, então vai ganhar do mesmo jeito, né? Ou quando alguém se opõe ao uso capião, a única coisa que de fato gera é um atraso. Porque o juiz abre prazo para a gente se manifestar, ou seja, acaba atrasando aí 6 meses, 1 ano, em alguns casos, a decisão, que seria mais rápida em regra. Mas não é porque alguém se habilitou, vai perder a ação, vai ganhar do mesmo jeito. E a inventariante do processo, talvez também? Quem que é o inventariante hoje? É um inventariante judicial. Nossa, e é ruim isso, hein? Porque tem que remunerar ele mensalmente, né? Na verdade, não. Ela está com uma remuneração de 5%, parece que para o final do inventário, pelo que eu entendi. Nossa, que chato. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Nunca deixe o seu cliente ficar numa situação que seja nomeado inventariante. Coloca na cabeça do seu cliente, explica para ele que qualquer um, né, dentro da ordem cronológica, pode ser inventariante. Então tem que ser. Porque você vê, uma remuneração paga à toa, né? O que aconteceu foi que foi tentado fazer acordos, foi tentado fazer várias coisas, assim, sabe? E nunca chegaram a um acordo, né? Então o juiz meio que disse assim, não, agora chega,
Vou destituir uma como inventariante de um lado, a outra como inventariante do outro, e colocou uma inventariante judicial, juntou os processos, e daí o processo agora está até temporariamente suspenso, na verdade. Até por isso que eu pensei em entrar em contato assim, para a gente ver se conseguia aproveitar esse tempo para juntar as documentações e abrir algum tipo de iniciar esse novo processo aí de posse daí, né? Por isso eu falo, a gente tem que sempre falar, eu sou inventariante, pronto. Porque é judiação, né? Na verdade, alguns cobram mensais, outros cobram ao final, a porcentagem, para não fazer nada, né? Só para constar o nome lá como inventariante. É uma judiação, né? Sim. Mesmo que o inventário seja litigioso, sempre tentar nunca nomear um inventariante, sabe? Porque isso gera um atraso. E não só atraso no processo, principalmente, né? Gasto, né? Desnecessário, né? Aqui no caso, meio que foi uma imposição do juiz, assim, né? A gente não teve muito como argumentar, né? Mas, eu acho, né? Sei lá. Poderia ter argumentado no sentido, juiz, não existe a necessidade de um inventariante profissional, uma vez que eu me disponho a ser inventariante. Acabou. Porque eu vou ser sincero, né? O Brasil é um país, né, totalmente, como que eu diria, correto, honesto, né? Os juízes aqui, eles fazem tudo certinho, não tem corrupção, é um país, o mundo ideal é o Brasil, né? Mas no Paraguai, o que muita gente faz, né? O juíza, ele força perito, tudo ele quer marcar perícia, o juíza, no Paraguai, porque vai dividir os honorários, o perito vai dividir os honorários com o juiz. Aí você imagina um juiz, uma juíza, corrupta, que marca 200 perícias por mês. Ele vai ficar milionário, né, fazendo isso. Então, por isso tem juiz que força a perícia. E a mesma coisa acontece em nomear o inventariante. Tem juiz que vira para o inventariante e fala, olha, o que você receber mensal, você me passa metade. O que você receber lá na frente, eu quero metade, ou 80%. No Brasil não, porque o Brasil é um país honesto, né? Mas, infelizmente, é o que acontece por aí. Então, por isso eu falo, não, tinha que bater. Eu falo, não, juiz, não existe a necessidade de nomear um inventariante, sendo que eu sou herdeiro legítimo, eu quero fazer parte, quero ser o inventariante. E aí, se o juiz, né, faz alguma coisa de errado, dá para recorrer dessa decisão. Mas agora já foi também, né? Não tem jeito. Mas se eu fosse vocês, eu faria uso campeão sim. Primeiro, porque é a única forma de vocês desenrolarem isso. Segundo, porque é uma forma de vocês se protegerem. A súmula 237, o uso capião, ele serve também para nos defender. Súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E terceiro, né? Vocês vão regularizar o imóvel. Então, se defende, se protege, o uso capião é um escudo protetor e vai resolver, né? Eu faria. E está bem pacificado esse assunto, né? O STJ decidiu que o herdeiro pode fazer uso capião com exclusividade. É bem o caso de vocês, né? Cai como uma luva. Aí fica com receio de fazer reformas ou de fazer alguma coisa na casa, assim, por causa que nunca sabe se o bem vai ficar com a gente ou não, sabe? É ruim, né? Mas faça assim, viu? Faça reformas benfeitorias, porque quanto mais benfeitorias e reformas vocês fizerem, mais vocês provam o animus domini, né? Para ganhar os campeão no Brasil, você tem que provar o quê? 3 requisitos. Posse, mans pacífica e animus domini. Então, vocês provando o animus domini, nossa, vocês acabam ganhando a ação por provar o animus domini e os outros requisitos, né? Posse, mans pacífica, animus domini. Para ganhar os campeões, precisa provar os 3. Posse qualificada, perfeita. Você mesmo tem posse. Mas, na dúvida, a gente coloca a soma da posse, para blindar. Posse qualificada, legal. Já enxerguei aqui que tem. Posse, mans pacífica sempre foi. Ah, mas teve uma ação lá atrás. Não, uma ação contratual. Pediu a nulidade do ato, né? Então, não tem nada a ver com a posse. Então, a posse é mans pacífica. E 3, né? O animus domini acho que está fácil de provar, porque vocês moram no local. Por mais que não tenham feito tantas benfeitorias que vocês desejam, por receio, né? Que a gente tem receio mesmo, mas está fácil de provar esse animus domini aí. Assim, recentemente não, né? Mas ela já fez outras benfeitorias na casa, já foram feitas, né? Há mais tempo atrás, assim, né? Mas só recentemente que não, né? Mas daí, sei lá. E tem a própria posse, né? A própria gente claro. estar morando, né? E tem foto, tem imagem desse imóvel? Tem fotos, imagem? O que vocês têm hoje? Tem tudo, né? Porque a gente mora aqui como se a casa fosse, né?
A casa é como se fosse nossa. É de vocês. Na verdade, todo mundo. Vocês se sentem donos e todo mundo fora da casa entende que vocês é donos. São donos, né? Sim. Fotos tenho também várias, assim, né? Várias coisas, só que eu acho que o mais difícil das fotos é a questão da data, vamos dizer assim, né? De comprovar de quando foi realizado, sei lá, de quando foi fotografado. Deve ter foto minha de criança aqui, de bebê dentro de casa. Olha lá. E essas fotos vocês têm? Aquela foto com a Suquita, com a Fanta, com a Crush? Deve ter muita foto. Né? Tem aquelas fotos que a gente tira com aqueles bolinhos, né? Isso parece que não... Não sei como é que verifica que é na casa, né? Teria que tipo, ser... Não sei, daí teria que ter alguma coisa que identificasse que a foto é muito... foi tirada aqui dentro, né? Essas fotos ajudam muito, né? Ajuda. Na verdade, você consegue fazer conexão. Eu sempre peço para mandar a foto para mim, que eu consigo trabalhar em cima dela, né? Às vezes fazer o antes e depois, então dá para fazer muita coisa, né? Mas que legal, vejo que vocês têm plena condição, vocês, né? Plena condição de ganhar ação, com facilidade, inclusive. Quais documentos são necessários, né? Quais documentos para uso capião? Planta, memorial descritivo. Às vezes isso está arquivado na prefeitura, às vezes está arquivado no cartório, às vezes está guardado em casa. Vocês têm planta e memorial descritivo? Eu solicitei, na verdade. Eu já pedi para um engenheiro agrônomo fazer para mim. Legal. E se não tiver, estou falando com a pessoa certa, né? Você é arquiteto, que tem amigo engenheiro, você fazer assinar também, que é válido, pode pedir um para o colega fazer, então tá tudo certo. Os documentos obrigatórios é a planta, memorial descritivo, a certidão de propriedade atualizada do imóvel. Esses são os documentos obrigatórios. Dá para fazer sim. E aí o que eu falo para você também com muito carinho? Dá para fazer uso capião, sim. Prova da posse não é difícil, é real. Mansa pacífica ela sempre foi. Vamos provar através da certidão de distribuidor civil. E o ônibus Domini, tirar foto, pegar foto de agora, foto de antes, contas de consumo, às vezes internet, cadastro de escola, sabe aquela matrícula na escola que a gente faz? Pronto, aquilo é prova, né? Aquilo é prova. E nesse caso, assim, como é que seria configurada? Porque acho que para mim o mais complicado é entender como é que seria configurada essa origem da posse. Para não ficar alegado que foi, tipo, que a minha avó permitiu que a minha mãe morasse aqui, sabe assim? Porque não foi bem isso que aconteceu, né? Na verdade, a outra parte, eles sempre vão falar, olha, ficou emprestado, foi mera tolerância, né? Mas não é, porque o tempo já deixa claro que não é mera tolerância. Por isso precisa juntar documentos para ganhar uso capião, fotos, imagens, nota fiscal, recibo, contrato de prestação de serviço. Eu estou dando vários exemplos, não precisa ter tudo, né? Algumas coisas, tudo isso faz ganhar ação de uso capião. E no último caso, marca uma audiência de instrução, pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento também. A origem da posse, algumas espécies de uso capião exigem, né, contrato como justo título e boa-fé. Mas o uso capião que vocês vão usar, nem isso exige. Porque não tem obrigatoriamente, não é usado um contrato. Porque esse uso capião não tem contrato. O uso capião do 1238, ele não tem justo título e boa-fé como requisito, não tem. E não precisa ter boa-fé. Eu não estou falando que tem má fé, não é isso, mas ele não exige boa fé. Não, eu sei. Você vai... mesmo? Eu assim, né, na minha ignorância, assim, eu ficava imaginando que eu precisava dizer assim, não, a gente se enquadra nesse modelo, e também nesse, e também nesse, e também nesse. E daí o juiz ia dizer assim, não, vocês nesse aqui se enquadram, mas vocês perderiam. Daí, sabe assim, eu achei que nós tínhamos que alegar tipo, as 5 possibilidades de uso capião que a gente se encaixaria em várias, vamos dizer assim, né? Entendi. Só que daí isso provavelmente ia demorar mais o processo, ia atrapalhar um monte de discussão. O pedido, assim, na verdade, de uso capião, ele tem que ser líquido e certo. Ou seja, você tem que pedir o uso capião que você quer. São mais de 36 espécies. Você pode, no meio do caminho, pedir a conversão de um para outro. Isso pode acontecer, isso acontece. Pode também, em algumas decisões, ser declarada fungibilidade, né? O juiz, esse uso capião eu entendo que não é, mas esse aqui, você se enquadra, ganhou ação. Já vi casos, cabe fungibilidade de uso capião sim, mas o caso de vocês não, vai apontar o 1238 e vai ganhar, vocês têm tudo para ganhar. Uma outra dúvida, ou sei lá... E uma coisa também, viu? Vocês precisam, vocês todos, né?
precisam desse uso capião para se proteger, um escudo protetor. Porque do jeito que está, vocês estão vulneráveis. Se o inventário chega ao final, as pessoas não têm ideia disso, mas se o inventário chega ao final, olha a dor de cabeça. Vocês vão dar o poder da caneta aos outros herdeiros. Se eles já questionaram no passado um contrato, se eles já olham meio de cara feia, né, de nariz virado, você imagina a hora que fizer o inventário e registrar, e aí aparecer o nominho dele ou dela, coproprietário, sócio. Aí acabou. Dê poder ao ser humano, você conhece. É aonde eles vão fazer o que contra vocês? Certeza. Vai fazer extinção de condomínio, o imóvel vai a leilão. Por quê? Porque eles não estão nem aí, não é eles que estão perdendo a moradia deles. Aí o imóvel vai a leilão, alguém arremata esse imóvel e tira vocês daí com facilidade, entendeu? E isso teria que ser feito, provavelmente, esse processo para essa defesa, essa proteção nossa teria que ser provavelmente feita antes desse condomínio ser instituído. Exatamente. Então é meio que um urgente, vamos dizer assim, agora. Isso. É preocupante a situação, porque vocês estão vulneráveis, ou seja, uma tropa está avançando, essa tropa, e vocês não têm um muro pronto, vocês não têm um muro. Na verdade, a gente quase que só se defende, a gente não tem feito nada no inventário. Vocês estão num castelo sem muro, né? O inimigo está ali, ó, de olho. A hora que ele chegar, ele vai causar prejuízo enorme, porque e o tempo da posse parece que vai começar a contar daí a partir dessa instituição do condomínio depois, né? Eu tinha uma líder. Ou seja, resumindo, né? O uso capião. Zero, né? Resumindo, o uso capião é o ideal que seja feito sempre antes do inventário, antes da decisão do inventário, antes do registro do inventário, porque a partir do momento que eles se tornem donos, aí o céu é o limite, né? Eles podem fazer o arbitramento de aluguel, fazer vocês pagarem aluguel para eles, proporcional, a parte deles. Pode fazer extinção de condomínio, imóvel vai a leilão, aí vocês arrumam outro problema e vai acabar sendo desocupado. Então o uso capião para vocês não é só para regularizar o imóvel. Mais que isso, é para blindar vocês. Vocês precisam de um guarda-chuva, um escudo protetor. Porque se algo acontecer antes do inventário ou após o uso do inventário, vocês estão vulneráveis, né? E uma coisa que eu quero te explicar também, André, por mais que alguém se oponha ao uso capião, se opor o que é? Se habilitar como terceiro interessado, apresentar uma contestação, isso é oposição de uso capião. Né? Alguém questionar, alguém falar, não tem direito, não merece ganhar. Se isso acontecer, não quer dizer que vocês perderam a ação, vocês vão ganhar a ação do mesmo jeito, tá? Então põe isso na cabeça, porque quando a gente faz uso capião, alguém se habilita, ai meu Deus, perdi a ação. Não perdeu nada não, só vai causar um atraso. Mas se vocês de fato são detentores do direito que são, né, pelo que você me falou, vocês vão ganhar do mesmo jeito, tá? Agora, eu não sei, você acha que correria esse risco deles fazerem extinção de condomínio, arbitramento de aluguel, ou você acha que é uma briga que já acabou, morreu? Eu acho que, na verdade, não sei, na verdade, até que ponto. Eu acho possível, só que, pelo que eu entendo, não sei se, parece que esse condomínio já está instituído, né? Desde a morte da minha avó, é como se esse condomínio já tivesse instituído, é isso? O segundo princípio Saizini, faleceu, transferiu aos herdeiros. Lindo na teoria, na prática tem que fazer inventário e tem que registrar. Inventário judicial, você registra o formal de partilha. Quando a gente fala de inventário extrajudicial, o que a gente faz? Registra a escritura pública. E aí eu deixo de ser herdeiro e passo a ser proprietário. Na situação que vocês estão, tem um inventário judicial em andamento, então ainda são herdeiros. Mas nada impede, amanhã, né, saindo o inventário, eles fazerem uma ação contra vocês, como coproprietários. Ou ainda no inventário. Poderia um herdeiro peticionar e falar, olha, eu quero que eles paguem aluguel, proporcional à minha cota parte. Então, é um problema. Por isso, o ideal... Isso, na verdade, isso eles até fizeram dentro do inventário. E o juiz? Solicitaram. O juiz nunca deu ouvidos, vamos dizer assim, né? A esse pedido. Eles pediram, só que, na verdade, parece, pelo que eu li também, né? Pelo que eu li, parece que essa não é a forma adequada de se fazer esse pedido, né? O juiz... não é adequada, não. Na verdade, o juiz tem que julgar o inventário, né? Mas, infelizmente, tem juiz... Tem de tudo. André, tem de tudo, sabe?
O Brasil é muito grande, as pessoas, cada um pensa de um jeito. Já vi muito juiz causar um estrago enorme. Já vi juiz do inventário fazer o quê? Fazer, de fato, dar ok, né, ao pedido de arbitramento de aluguel. Não é algo que deveria acontecer, porque o arbitramento de aluguel é algo muito específico, mas acontece muito, viu, André? Sim. Então, na verdade, eles já fizeram esse pedido, vamos dizer assim, já em 2017, eu acho que eles já fizeram esse pedido de arbitramento de aluguel dentro do inventário. Mas, de novo, né, não é uma ação isolada de posse daí, né? Assim, contra a posse, né? É um papel que colocaram lá dentro. Não tem nada a ver com o uso capião, que tem a ver com posse, né? Essa é uma questão de direito hereditário, tem a ver com outra coisa, né? Então... Não, vocês estão com a faca e o queijo na mão. É possível, vamos dizer e no assim, caso de vocês... eles não sabem. No caso de vocês, eu costumo dizer que esse uso capião vai ser econômico. Porque não é uso capião que vocês precisam fazer uma ata notarial. Não, já tem prova. O lapso temporal, o tempo por si só, já prova tudo, né? A ata notarial é obrigatória do uso capião extrajudicial, mas no uso capião judicial, que é o uso capião correto que vocês têm que fazer para usar como matéria de defesa, não precisa gastar dinheiro. O uso capião vocês vão gastar o quê? Taxa judiciária, 1,5% do valor da ação. O valor da ação é o valor venal. Vocês vão gastar citações dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo de fundos. Citação do último proprietário e dos seus herdeiros. Lembrando que essa citação é sempre por correio. Se não achar, e às vezes não acha, ela segue por edital. Então o gostoso do processo de uso capião é que ele sempre vai ter fim. Não vai travar, não vai enroscar. O custo, calcula aí todas as citações, vai dos vizinhos, lado direito, esquerdo, fundos, mais o último proprietário que consta na matrícula e os seus herdeiros. Coloca aí umas 5, 6 citações. Uns R$200. Então o custo para fazer o uso capião é muito baixo, né? Você gasta taxa judiciária, citação e perícia. É o que você gasta. É muito pouco que a gente gasta para fazer o uso capião. Cara, é inventário, ITCMD, bicho. Agora, uso capião, o custo é baixo. Não gasta muito, não.